Frente 1, módulo 38, lei dos cossenos, tá? Então, quando usar a lei dos senos, quando usar a lei dos cossenos? A lei dos senos eu utilizo quando eu tenho dois ângulos internos. A lei dos cossenos, quando eu tenho apenas um ângulo interno. Então, olha lá, eu tenho três fórmulas, tá? Triângulo ABC. Se for me dado o ângulo A, tá, ó, foi dado o ângulo A. O que eu vou fazer? Eu vou começar com A. A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno do ângulo que é oposto ao ângulo dado. Se foi dado o ângulo B, o que eu vou fazer? Começar pelo B. B quadrado igual a quadrado mais C quadrado menos 2A vezes C vezes cosseno do ângulo B. E se for dado o ângulo C? Eu começo pelo C. C quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado menos 2AC vezes cosseno do ângulo que foi dado, tá? Então, dá para perceber que a fórmula é a mesma. Eu só utilizo o que foi dado no exercício, tá? Vamos ao primeiro exercício, olha lá. Um triângulo tem dois lados com medidas 6 e 3, formando um ângulo de 60 graus. Calcular a medida do lado oposto ao ângulo de 60. Então, eu posso utilizar o ângulo sob qualquer vértice, tá? Eu vou optar que o meu ângulo de 60 é aqui, ó. Tá? Então, que medidas são dos lados dele? 6 e 3, como pede o exercício. Então, ele pede calcular a medida do lado oposto ao ângulo de 60. Então, olha lá. Azão, Azinho. Bzão, Bzinho. Czão, Czinho. Eu quero justamente calcular a medida do lado oposto ao ângulo de 60 graus, tá? Então, se eu quero A e foi dado o ângulo A, eu utilizo a primeira fórmula, ó. A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno do ângulo oposto ao ângulo que foi dado, ao lado que foi dado, tá? Então, agora substituindo. Vamos lá, ó. Quem é Azinho? X. Quem é Bzinho? 3. Quem é Czinho? 6. Menos 2 vezes 3 vezes 6 vezes cosseno do ângulo A. Quem que é o cosseno do ângulo A? 60 graus. Então, agora, vamos resolvendo, tá? Então, vai ficar, ó, x quadrado, 3 quadrado, 9, 6 quadrado, 36. Eu não vou multiplicar aqui, já já vocês vão perceber. 2 vezes 3 vezes 6, qual é o cosseno de 60? Eu sei que cosseno de 60 vale meio. Por que eu não fiz essa multiplicação? Porque tanto cosseno e seno de 30, 45 e 60, eu sei que tem denominador 2. Eu sempre poderei cancelar, tá? Então, vai ficar x quadrado, 9 mais 36, menos 6 vezes 3, 18. Então, x quadrado, 9 mais 36 menos 18 vai dar 27. Então, x, raiz quadrada de 27, não é uma raiz exata, mas eu sei que 27 é 9 vezes 3 e raiz quadrada de 9 existe. Então, raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 3 centímetros. Ok? Muito tranquilo de fazer esse tipo de exercício, tá? Segundo exercício, olha o que ele fala. Um triângulo T tem lados iguais a 4, 5 e 6, tá? Então, ó, 4, 5 e 6. Vamos dar nome a esse triângulo. Eu vou chamar isso aqui de A, de B
e de C. Percebem que não importa o nome do vértice, tá? Eu ponho aleatoriamente, tá? O cosseno do maior ângulo de T é. Agora, como saber quem que é o maior ângulo? Existe uma propriedade que diz que ao maior ângulo se opõe o maior lado, tá? Então, olha lá, se o maior lado é esse, o maior ângulo será esse aqui. Eu quero justamente saber quem que é esse ângulo aí, tá? Eu quero saber o ângulo X. Então, vamos ver quem é quem. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, tá? Então, eu começo pela fórmula com o lado que eu estou trabalhando com o ângulo. Então, se eu estou trabalhando com o ângulo C, eu começo pelo lado C. Então, formulazinha dada, ó, C quadrado é igual a quadrado mais B quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo C. Então, eu começo pelo ângulo que foi dado. Então, eu começo do C. Então, ó, C quadrado é igual a quadrado mais B quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes cosseno do ângulo que foi dado, que é o C. Então, é só seguir a história aí. Quem é C? 6. Quem é o A? 5. Quem é o B? 4. Menos 2 vezes 5 vezes 4 vezes o cosseno do ângulo C. Mas quem que é o ângulo C? É X. Então, 36... 5 ao quadrado, 25, 4 ao quadrado, 16. Como eu não tenho valor para o ângulo aqui eu multiplico. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4, eu vou ter aqui 40. Cosseno X. Certinho? Então, vamos lá. Se eu quero cosseno, tudo que não tem cosseno, eu jogo para... Tudo que tem cosseno, eu jogo para o segundo membro. Então, vamos virar aqui, ó. 6 e 5, 11. Então, vai dar 41 menos 40 cosseno X é igual a 36. Certinho? Então, agora eu tenho menos 40 cosseno X é 36 menos 41. Menos 40 cosseno X é 36 menos 41, eu sei que é menos 5, tá? Se eu tenho aqui, ó, multiplico por menos 1. 40 cosseno X é igual a 5. Cosseno X será o quê? 5/40, que simplificado por 5 vai dar o quê? 1/8. Tá? Então, qual é o valor do maior ângulo? O cosseno do maior ângulo vai ser o quê? 1/8, que é a letra E. Muito bem. Seguindo, agora um exercício da Unesp, modelo do Enem, textão, né? Então, vamos ter que entender o texto para poder aplicar a nossa teoria. Um professor de geografia forneceu a seus alunos um mapa do estado de São Paulo que informava que as distâncias aproximadas em linha reta entre os pontos que representam a cidade de São Paulo e Campinas, entre os pontos que representam a cidade de São Paulo e Campinas, entre os pontos que representam a cidade de São Paulo e Guaratinguetá, eram respectivamente 80 e 160 quilômetros. Então, olha lá, no seu gráfico. São Paulo a Campinas, 80 quilômetros, e São Paulo a Guaratinguetá, 160 quilômetros. Um dos alunos observou, então, que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo, Campinas e Sorocaba formavam um triângulo equilátero.
Então, ó, São Paulo, Campinas e Sorocaba formavam um triângulo equilátero. Então, ó, aqui, aqui e aqui tem a mesma medida. Então, aqui 80 e aqui 80, tá? Já um outro aluno notou que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam a cidade de São Paulo, Guaratinguetá e Campinas formavam um triângulo retângulo conforme a figura. Então, ó, São Paulo, Guaratinguetá e Campinas formavam um ângulo reto de 90 graus. Seguindo as informações. Com essas informações, os alunos determinaram que a distância em linha reta entre os pontos que representam as cidades de Guaratinguetá e Sorocaba é próxima de. Então, o que os alunos querem saber? A distância de Guaratinguetá a Sorocaba. Então, ele quer saber essa distância aqui. Então, o que observamos? Que eu tenho aqui, ó, um triângulo, tá? Cujo ângulo aqui, ó, se isso aqui é um triângulo equilátero, cada ângulo interno é 60. Então, aqui é 60. Se aqui é 90, esse ângulo aqui passou a ser 150 graus. Eu quero achar essa distância rosa. Então, agora, eu vou colocar para vocês aqui esse triângulo que já desenhei, tá? Então, aqui, ó, Sorocaba, São Paulo e Guaratinguetá. O que o exercício pede? Justamente a distância de São Paulo, de Sorocaba a Guaratinguetá, tá? A medida de Sorocaba a São Paulo é 80. A distância de São Paulo a Guaratinguetá, 160, tá? Esse ângulo interno, eu já disse ali atrás, ó, que ele mede 150 graus, tá? Então, facilmente, eu tenho um ângulo interno e quero um lado. O que eu vou trabalhar? Com a lei dos cossenos. Certo? Então, facilmente, se eu quiser trabalhar com letra, tá? Eu posso trabalhar com letra. A, B, C, eu começo aqui. Mas eu posso dizer, ó, direto. Se eu tenho esse, eu começo com esse. Então, vai ficar x quadrado é igual a quem? O que eu posso trabalhar? 80 ao quadrado, mais 160 ao quadrado, menos 2 vezes 80 vezes 160, vezes o cosseno do ângulo de 150. Tá? Então, é um exercício que eu preciso dar uma olhadinha agora nas respostas, porque eu tenho um número muito alto, tá? 80 vezes 80, 160 vezes 160. Então, vamos dar uma espiada antes de começarmos a fazer as nossas respostas, ó. 80, raiz de tudo isso, 80, raiz de tudo isso, 80. Então, vocês perceberam que o 80 está em evidência em todas as respostas, tá? Então, eu vou dar uma sugestão de como trabalhar, mas aí cada um vai trabalhando da maneira que queira, tá? Veja só para facilitar, tá? Então, ó, x quadrado, 80 ao quadrado, eu posso dizer que 160 é 2 vezes 80 ao quadrado, tá? Como eu tô com o 80 em evidência na minha resposta, apareceu 80 aí, tá? Menos 2 vezes 80 vezes o 160, eu posso dizer que é 2 vezes 80. Para aparecer o 80, tá? Vezes, agora vamos dar uma paradinha. Cosseno de 150, tá? Cosseno de 150, eu tenho que
dá uma olhada no meu ciclo trigonométrico, tá? Quem é o ciclo trigonométrico? 0, 90, 180, 270 e 360. 150 é um arco do segundo quadrante, tá? O 150, ele é côngruo a quem no primeiro quadrante? Para vocês lembrarem, né? 150 para chegar no 180 é 30. Então, eu sei que o 150 é côngruo a 30. Então, eu tenho lá, ó, que cosseno de 150 é côngruo a cosseno de 30. Resta saber quanto ele vale. Cosseno, eu sei que é o eixo X que é responsável, tá? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Como ele está no segundo quadrante, é menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, ó, menos raiz de 3 sobre 2. Então, o que nos interessa é esse menos raiz de 3 sobre 2. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Tudo certo? Então, agora, vamos dar uma melhorada. 80 ao quadrado mais 2 vezes 80 ao quadrado, eu sei que é 2 ao quadrado vezes 80 ao quadrado, certo? Menos, eu posso cancelar esse 2 com esse 2. O que sobrou? 2 vezes 80 vezes 80, 80 ao quadrado, que multiplica menos raiz de 3. Tá? Então, vamos dar uma melhoradinha na história. Então, ó, x quadrado é 80 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 4 vezes 80 ao quadrado. Sinais iguais, positivo, tá? Agora, 2 vezes, o que eu tenho aqui, ó? Raiz de 3 vezes 80 ao quadrado, tá? Então, percebem, ó, que eu tenho 80 ao quadrado nos 3 termos? Então, eu posso pôr em evidência o 80 ao quadrado. Então, vai ficar, ó, 80 ao quadrado que multiplica, tá? Ó, 80 ao quadrado dividido por 80 ao quadrado dá 1. 4 vezes 80 ao quadrado dividido por 80 ao quadrado, 4. 2 raiz de 3 vezes 80 ao quadrado dividido por 80 ao quadrado dá 2 raiz quadrada de 3. Tá? Seguindo, x quadrado é 80 ao quadrado, 1 mais 4, 5 mais 2 raiz quadrada de 3. Parece que estamos chegando na resposta ideal, tá? Se eu tenho a potência do x, ele vem para cá em forma de raiz, 80 ao quadrado, que multiplica 5 mais 2 raiz de 3, certo? Se aqui tenho raiz quadrada, eu posso cancelar a raiz para o 80. Então, vai ficar 80 raiz quadrada de 5 mais 2 raiz de 3, tá? Então, no caso, eu tenho como alternativa a alternativa D, tá? 80 mais raiz de 5 mais 2 raiz de 3. Considero um exercício fácil de fazer aqui e trabalhoso aqui, tá? Precisamos de muita atenção para poder terminar o exercício, ok? Seguindo o nosso último exercício, vamos ver o que ele pede, tá? Vamos lá. Modelo do Enem também, tá? Partindo de um ponto A, um avião deslocava-se em linha reta com velocidade v quilômetros por hora. Então, olha lá, ó. V quilômetros por hora.
Então, de início, eu já percebo que é um exercício algébrico. Olha nossas alternativas, ó. 2V, V raiz de 5, V raiz de 6, V raiz de 7, 2V raiz de 2, tá? Então, tudo vai estar em função de V, tá? Então, o que ele pede? Após 2 horas, quando se encontrava no ponto B, então eu tenho aqui, ó, o avião vinha para cá, deslocava-se com uma velocidade V, tá? Após 2 horas, quando se encontrava no ponto B, o avião deslocou-se alfa graus, tá? De sua reta original, conforme indica a figura, devido às condições climáticas. Então, ó, ele estava assim, ele virou e foi para cá. Mantendo-se uma trajetória reta, o avião voou mais 1 hora com a mesma velocidade V até atingir o ponto C, tá? A distância entre os pontos A e C em quilômetros é. Então, o que o exercício pede? Ele pede a distância de A até V, tá? Então, eu posso dizer assim, ó, o que o meu exercício, eu quero achar essa distância. Se eu tiver um ângulo interno e tiver isto e isto, eu consigo tranquilamente determinar essa história aí. Lembre-se, eu não tenho um exercício numérico, eu tenho um exercício algébrico, tá? Então, olha lá, ó. Vamos voltar aqui em cima. Partindo de ponto A, um avião deslocava-se em linha reta com velocidade V. Após 2 horas, quando se encontrava no ponto B, o avião deslocou-se alfa graus de sua reta devido às condições climáticas. Mantendo uma trajetória reta, o avião voou mais 1 hora com a mesma velocidade, tá? Então, se aqui ele deslocou-se 2 horas com a velocidade V e aqui 1 hora com a velocidade V, eu posso dizer aqui eu tenho o dobro da velocidade daqui, tá? Porque o tempo voou mais rápido, tá? Bom, então ele quer saber a velocidade, tá? Resta saber quem que é esse ângulo interno aqui, ó. Certo? Esses dois ângulos aqui não são suplementares, tá? Se tudo isso é 180 e isso é alfa, eu posso dizer aqui que é 180 menos alfa. Agora eu tenho tudo que eu preciso, tá? Eu vou trabalhar com a lei dos cossenos, porque eu tenho um ângulo interno, tá? Ó, lado oposto a esse ângulo, então eu começo por aqui, tá? Se eu quiser dar nome, olha lá, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Então, eu vou começar do B, tá? Qual é a formulazinha? B quadrado é igual a A quadrado mais C quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo oposto ao valor que eu quero aí, tá? Então, vamos lá. Quem é B? X. Quem é A? V. Quem é C? 2V. Menos 2V vezes 2V vezes cosseno de quem? 180 menos alfa. Tá? Então, vamos ver o que dá aqui, ó. V quadrado, 2V quadrado vai dar 4V quadrado, tá? 2 vezes V vezes 2V e vamos dar uma paradinha aqui, ó. Tá? Para poder trabalhar com o meu exercício, tá? Eu tenho aqui cosseno de 180 menos alfa, tá? Eu não tenho cosseno da diferença? Como que eu trabalho mesmo, ó? Cossa A, cossa B. Troque o sinal sem saber. Resta saber quem é A, quem é B. Quem é o A? 180. Quem é o B? É o alfa. Então, olha lá.
cosseno de 180 vezes cosseno do alfa mais seno de 180 vezes seno do alfa, tá? Cosseno de 180 graus. Eu sei que cosseno de 180 vale menos 1, vezes cosseno do alfa, mais seno de 180 é zero, tá? Vezes seno de alfa, então vai ficar, ó, zero aqui e vai dar menos cosseno de alfa, tá? Então, eu sei que cosseno de 180 menos alfa é menos cosseno de alfa, tá? Então, volto aqui e substituo menos cosseno de alfa, tá? Então, olha o que vai ficar, ó. V quadrado mais 4V quadrado, sinais iguais, positivo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes V quadrado, 4V quadrado, tá? Vezes menos cosseno de alfa, tá? Então, o que fala aqui, ó? O cosseno de alfa, tá? Ó, menos com menos, cosseno de alfa, certo? O cosseno de alfa foi dado aqui em cima que vale 3/4. Então, vai ficar x quadrado, v quadrado mais 4v quadrado, mais 4v quadrado vezes cosseno de alfa é 3/4. Posso cancelar. Quanto vai dar x quadrado? V quadrado mais 4v quadrado, mais o quê? 3v quadrado, tá? Porque, ó, cancelei aqui, v quadrado vezes 3 dá 3v quadrado, tá? Então, x quadrado ficou 4 e 3, 7, com 1, 8v quadrado. Agora, eu acho a raiz quadrada disso, porque o x está ao quadrado, tá? Eu sei que 8 é 2 quadrado vezes 2 vezes v quadrado. Quem tem quadrado cai fora. Então, quem cai fora? 2v e permanece raiz quadrada de 2. Então, eu tenho como resposta a letra E, alternativa